e a maior de todas as alianças. No ato da ceia, Jesus disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Essa é perfeita, essa é eterna, essa é imensurável, essa é infalível, essa é resgatadora, essa é purificadora, essa é para todo sempre. Dispensação da inocência, da criação do homem à queda. Dispensação da consciência, da queda ao dilúvio. Dispensação do governo humano, do dilúvio a Abraão. Dispensação patriarcal, que é da promessa de Abraão ao Sinai. Dispensação da lei, do Sinai a João Batista. Não é até Jesus? Não. Jesus é antes de tudo. Pois a Bíblia diz que a lei e os profetas vieram até João. E de João até hoje, a dispensação da graça. A próxima dispensação é pós o arrebatamento, grande tribulação, vem a dispensação do milênio. Nós estamos na dispensação da graça. O que é graça? Segundo o entendimento, graça é favor imerecido. Não confundam graça com misericórdia. Há uma grande diferença. Explica. A misericórdia, ela impede que eu e você recebamos o que merecemos. O profeta Jeremias, em Lamentações, diz: disto me recordarei, por isso tenho esperança. Que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. O que eu mereço, ser consumido. O que você merece, ser consumido. O que nós merecemos, sermos consumidos. E por que não somos? Por causa das suas misericórdias. A misericórdia impede que eu e você recebamos o que merecemos. E a graça? A graça nos dá o que não merecemos. Eu não mereço ser salvo. E por que sou? Porque pela graça sois salvos. Você não merece ser salvo. Por que tu és salvo? Por causa da graça. Então a graça é um favor imerecido de Deus. Mas deixa eu explicar o conceito da graça. Existe a graça chamada graça comum. O que seria graça comum? A graça comum, ela alcança a todos, independente do caráter, independente da índole, independente da raça, independente da cor, independente do credo, independente da religião. A graça comum, ela alcança a todos. Ela alcança o bom, ela alcança o mal, o honesto e o desonesto, o assassino e quem nunca matou uma barata. A graça comum alcança a todos. Dá-me um exemplo de graça comum, pastor. O sol que te aquece é graça comum. Pois a Bíblia diz que o sol nasce para todos. Então o sol nasce, independente da pessoa ser crente ou não, ele vai alcançar a pessoa. Enquanto o sol nasce para todos que estão debaixo da graça comum, a sombra é só nossa. Porque a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é graça comum? A lua, que influencia nas marés dos oceanos, é graça comum. Os viveres dos mares, os peixes dos rios, dos mares, para nossa alimentação e sobrevivência, graça comum. Ou alguém aqui colocou lá um peixe para ser criado no mar? Ninguém, mas você come dele. Graça comum. O orvalho que rega a terra toda noite, graça comum. A chuva que cai, graça comum. Os verdes das plantas que trabalham no processo da fotossíntese para a purificação do ar, do nosso oxigênio, graça comum. O ar que você respira, graça comum. A brisa que sopra, o vento que te refresca, graça comum. Os rios que cortam o planeta Terra como veias em um corpo humano, graça comum. Isso é graça comum. Todos desfrutam dessa graça comum. Mas a graça que eu li na carta aos Efésios não é graça comum. Observemos. Porque pela graça
sois salvos. Aí tem uma vírgula. Aí vem o gatilho. Por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa aqui não é graça comum. Que graça é essa? É a graça salvífica. É a graça salvadora. É a graça resgatadora. Ela é para todos? É para todos, mas com um adendo. Para todo aquele que nele crê. Vai concordar com João 3,16, o versículo áureo do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. E qual é o vínculo dessa graça salvadora para você ser alcançado? Você precisa ter fé. Uma das ordenanças de Jesus foi esta: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, ou seja, precisa ter fé. Quando o carcereiro queria tirar a vida, achando que os prisioneiros haviam fugido lá na prisão que estava Paulo e Silas, Paulo disse: não faças mal, calma, estamos todos nós aqui. Aí Paulo pregou para ele, ele disse: o que farei eu para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então a graça salvadora é para quem tem fé. Mas eu não quero estender-me por demais e quero trazer 3 princípios básicos dessa graça salvadora. 3. Qual é o primeiro princípio básico dessa graça salvadora? Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros as, plural, abundantes, plural, riquezas, plural, da sua graça. O primeiro princípio dessa graça é que ela é uma graça rica. Você já entendeu, mas eu vou, mesmo assim, corroborar com seu pensamento. Se essa graça salvadora é rica, e você tem fé, e foi alcançado por ela, logo você também vou repetir. Se essa graça salvadora é rica, e você tem fé para ser alcançado por ela, logo você também é rico. Oxe, você também é rico. Olha o que diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9. Vós bem sabeis que a graça de Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que através da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Ou seja, você pode estar com a fatura do cartão de crédito estourado, mas você é rico. Glória ao nome de Jesus. Você pode estar com prestações atrasadas, mas você é rico. Sua conta pode estar no vermelho, mas você é rico. Por quê, pastor? Porque a riqueza da graça não constitui-se numa conta gorda, num carro importado, em uma mansão. A riqueza da graça vai além. Porque Paulo diz assim: aquele que espera em Jesus, só nessa vida, é miserável. Aí Jesus vem para dar uma palavra de ânimo e diz assim: mas também não tem ninguém que largou pai, que largou mãe, para me seguir, que não receba nessa vida 100 vezes mais, e quando terminá-la, ainda dou a ele a vida eterna. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus não dá crente para a graça, Deus dá graça para os crentes. Podem virar você de ponta cabeça, não vai cair R$1, estou durinho, pastor, a ceia lá em casa está até correndo risco. Levanta a tua cabeça, porque você é rico. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus.
Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vim de Uber, mas eu sou rico. Vou voltar de Uber, mas eu sou rico. Quem pode adorá-lo nesta manhã? Você? Aleluia. Mas a Bíblia diz que são riquezas, ou seja, as riquezas da graça. Então são várias e muitas riquezas. O senhor vai falar delas? Não, porque eu não sei todas as riquezas. Eu só conheço um pregador que sabe tudo. O nome dele é Jesus. Mas eu quero trazer apenas uma riqueza para você romper 2025 para 2026 convicto do Deus que você serve. Quando Deus fez o homem, de tantas bênçãos que Deus deu ao homem, uma é maravilhosa. Qual foi, pastor? A vida. Deus deu ao homem a bênção da vida. Mas o homem não foi criado um ser eterno, foi criado para não morrer, para viver eternamente. Mas com uma condicional: não comer do fruto da árvore que Deus disse para não comer. Quando eles comeram, perderam a bênção da vida. Ou seja, agora todos morrem, agora todos adoecem, agora todos têm problemas. Por quê? Porque desobedeceu. Perdeu a bênção da vida. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, perdeu a bênção da vida. Uma das riquezas da graça é a vida. Pastor, no começo da mensagem o senhor disse que a graça comum alcança a todos. Então eles vivem. Não comparem a vida de quem vive na graça comum com a vida de quem vive na graça salvadora. É totalmente diferente. Explica melhor, pastor. Uma coisa é viver debaixo da graça comum e outra coisa é viver na graça salvadora. Quer ver? O sábio Salomão deixou para nós 3 literaturas, 3 livros. Cada literatura de Salomão revela a faixa etária de sua idade. Exemplo, quando você lê Cantares de Salomão, está explícito no livro de Cantares sua juventude, sua paixonite, seu romantismo, seu amor, sua virilidade e toda a sua pujança jovial. Depois ele fica maduro e ele vai escrever Provérbios. Provérbios revela a maturidade. Olha o que diz capítulo 9. A sabedoria, ele falando: a sabedoria já edificou sua casa, lavrou suas 7 colunas, misturou o seu vinho, já abateu os seus animais para o churrasco, já deu ordem às criadas para servirem. Quem quiser venha, coma pão, beba vinho, adquirir a sabedoria, deixar insensato e viver. Significa que ele está um homem maduro. Depois ele vai escrever Eclesiastes. Aí ele já está com 60 na cachola, porque ele deve ter morrido com essa idade. O que ele escreve? O que ele escreve? Tudo que os meus olhos viram, não neguei. É mesmo? É. Mas descobri uma coisa debaixo do sol. O que foi, Salomão? Que tudo é vaidade. Com 60, descobrir que é vaidade é mole. Eu quero ver descobrir vaidade com 20. Com 30, com 17 anos, com 18. Descobri que tudo é vaidade. Com 60 na cachola, caminhando para 70, aí até eu estou chegando lá. Quero ver descobrir que é vaidade com novinho. E o que ele descobriu? Ele disse assim, ó: tudo que é, ele diz, já foi. Tudo que há de ser, também já foi. E ele diz lá: o que acontece agora, aconteceu no século passado. O que ele está falando? Do ciclo vicioso da vida. Nós nascemos, crescemos, sonhamos, casamos, trabalhamos, formamos família, envelhecemos, morremos. Nasce outro, cresce, sonha, trabalha, casa, forma família, envelhece, adoece e morre. É o ciclo vicioso da vida. Mas Salomão não conheceu esta graça aqui, porque essa aqui interrompe o ciclo vicioso da vida. Olha o que diz Paulo em Romanos 6,4. Se fomos batizados em Jesus, no batismo da morte, assim como que Deus o ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, andemos nós em novidade de vida. Glória ao nome de Jesus.
Ou seja, eu nunca vi ninguém enjoado de servir a Jesus. Eu não vou para a igreja hoje não, porque eu estou enjoado de servir Jesus. Jesus todo dia é a mesma coisa, não tem nada de novo. Quem vive na graça salvadora, vive em novidade de vida. Olha o que diz João capítulo 10. Jesus dizendo: os que vieram antes de mim são mercenários. As ovelhas não ouviram a sua voz, mas eu sou a porta do curral das ovelhas. Este entrará, salvar-se-á, sairá e encontrará pastagens. O mercenário, quando vê o lobo, mete o pé, foge. Mas eu não. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida. Mas não é vidinha, é vida em abundância. Vejamos Ezequiel quando diz: um varão passou por mim com cordel de medir e mediu 1000 côvados e disse: vai, eu fui, águas nos artérios. Mediu mais 1000 e disse: vai, eu fui, águas nos joelhos. Mediu mais 1000 e disse: vai, eu fui, água pelos lombos. Dali para frente eu vi as águas, que para atravessá-las só se fosse a nado. Assim é a vida na graça. Como assim, pastor? Começa nos artérios, aí nós vamos. Aí vem para os joelhos, aí nós vamos. Aí vem para os lombos, aí a gente olha assim: e agora? Aí Jeová diz: agora, meu filho, mergulha. Mergulha. Aí nós, bobinhos que somos, né, mergulhamos. Aí quando mergulhamos, e Deus, o Senhor também faz isso? Viu nada, vem mais. E Deus, o Senhor também dá isso? Viu nada, vem mais. E Deus, o Senhor também tem isso? Vem mais. Deus, eu não sabia que tinha isso? Vem mais. Porque o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aquele que ele... Você pode aplaudir, adorar nesta manhã. Graça salvadora. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. O primeiro princípio desta graça salvadora é que ela é rica. O segundo princípio dessa graça salvadora é que essa graça salvadora, ela é soberana. Como é isso, pastor? A graça salvadora é soberana. A graça não pede por favor. A graça não pede licença. A graça não negocia. A graça não implora. A graça, ela é soberana. Por que a graça é soberana? Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele disse assim: quando vocês orarem, orarão assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Amém. Quando ele termina a oração do Pai Nosso, ele termina assim: porque teu é o reino. Então tem reino no começo e tem reino no fim. Não existe reino sem trono. Que é quem manda. E aonde está o trono desse reino? Carta aos Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Ou seja, a graça reina. Aleluia. Salmo 89, verso 14 diz assim: justiça e juízo são a base do seu trono. Então, esta graça é soberana. Paulo escreve e diz assim, Romanos 5, 21. Assim como o pecado reinou na morte, assim a graça reina na justiça. Pastor, quando foi que Deus me amou? Deus me amou quando eu levantei a mão? Não. Deus me amou quando eu passei a ser um ofertante liberal? Não. Deus me amou quando eu passei a ser um dizimista fiel? Não. Deus me amou quando eu fui batizado nas águas? Não. Deus me amou quando eu fui batizado com o Espírito Santo? Não. Deus me amou quando eu passei a ser assíduo à igreja? Não. Deus me amou quando eu passei a ser pregador? Não. Deus me amou quando eu passei a fazer parte do conjunto de louvor? Não. Deus me amou quando eu passei a ser obreiro? Não. Deus me amou quando eu passei a frequentar as reuniões das igrejas? Não. Quando foi que Deus nos amou? Provérbios 2:4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia,
com muito amor com quem nos amou, e estando nós ainda mortos. Quando você estava lá na cachaça, quando tu estava lá com a cartilagem do nariz quase se perdendo de tanta cocaína que tu cheirava, quando tu estava na boca de fumo, nas baladas, a graça chegou. Alguns segmentos religiosos até chegaram lá, mas nenhum deles deu jeito em você. A graça chegou e disse: sai. Sai. A graça, ela é tão soberana que ela não vem na mesma medida do nosso pecado. Exemplo, senão o jogo dava empate. Como assim, pastor? 200 quilos de pecados, toma 200 quilos de graça. 1.000 toneladas de pecado, toma 1.000 toneladas de graça. 300 mil quilos de pecado, 300 mil quilos de graça. Não, a graça é soberana. A Bíblia diz assim: aonde abundou o pecado. Eu vou ter que repetir. Aonde abundou o pecado, super abundou a graça. Aleluia. A graça restaura, a graça renova, a graça captura, a graça comove, a graça remove, a graça abrange, a graça alcança, a graça vela, a graça revela, a graça vê, a graça prevê, a graça diz, a graça prediz, a graça tem, a graça retém, a graça contém, a graça dá, a graça levanta, a graça purifica, a graça vivifica, a graça santifica, a graça cura, aleluia, a graça perdoa, a graça encobre, a graça move, a graça remove, a graça é a graça. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, bendita seja a tua graça. Porém, a graça, ela soberana, e na sua soberania ela traz capacitação. Vou repetir. A graça na sua soberania, ela traz capacitação. Olha o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 8, 9, diz assim: eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Porque fui perseguidor da igreja do Deus vivo. Mas antes, trabalhei mais do que eles. Aí ele corrige: não eu, mas a graça que estava sobre mim, ou que não foi vã para comigo. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Quem olha daí para cá, pensamentos. O púlpito é cativante. Oh. O púlpito é promocional. Oh. O púlpito é glamouroso. Esse pedaço aqui, que nós chamamos de púlpito, que tem o simbolismo de altar, alguém vai dizer assim: é glamouroso, promove, destaca. Ele é muito bonito enquanto as cortinas estão abertas. O segredo do púlpito é quando as cortinas se fecham. Isso aqui não trabalha com meritocracia. Como é que é isso aí, pastor? Isso aqui é graça. Ninguém sobe aqui porque merece. Ninguém usa isso aqui porque é digno. Isso aqui é graça. E quem olha daí diz: se eu tivesse aí, cantava melhor. Está fora da graça. Se eu tivesse aí, eu ensinava melhor. Está fora da graça. Se eu tivesse aí, eu pastoreava melhor. Está fora da graça. Se eu tivesse aí, eu pregava melhor. Está fora da graça. Como é isso, pastor? Se fosse por meritocracia, nem naquela porta eu entrava. Glória ao nome de Jesus. Se fosse através da meritocracia, nem nesse microfone eu pegava. Então como é que funciona, pastor? Isso aqui nos constrange. A gente chega e diz: eu não posso. A graça diz: sobe que eu posso. Eu não tenho, suba que eu dou. Aleluia!
Para mim não dá, para você não dá, mas eu faço que dê. Suba. Por isso Paulo entrou no gabinete de Jesus e disse: estou com a cara vermelha, porque 3 vezes levei tapa na cara de mensageiro de Satanás. Jesus disse: vai pregar, meu filho, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você pode dar uma linda salva de palma misturada com aleluia, graça. Isso aqui não se negocia. Isso aqui não trabalha com apadrinhamento. Isso aqui não trabalha com meritocracia. Isso aqui se chama graça. Oh, glória ao nome de Jesus. Primeiro princípio, a graça é rica. Segundo princípio, ela é soberana, e na sua soberania ela traz capacitação. Terceiro princípio, para a gente encerrar, porque é domingo e eu não posso ter um almoço de vocês. A graça de Jesus, salvadora, ela é eterna. Pastor, eu pensei que a graça tivesse 2025 anos, porque é o tempo que tem o Calvário. O Calvário é a expressão máxima da graça. Mas a graça é antes. Quando quiseram dar o título de Messias para João, ele disse: está fora. Tu é o Cristo. Vocês estão de brincadeira, hein? Que Cristo, irmão? Fala sério. Tu não é o Cristo? Eu não. Vocês não sabem nem o que vocês estão falando. Tu é o Cristo. Ele é antes de mim. Eu só posso batizar com água. Mas quando ele vier, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E se vocês querem saber, digam: ele é o noivo, e quem tem a noiva é o noivo. Eu só sou o amigo, e o amigo vendo se alegra. Ele é tão grande. Vocês me acham grande? Sim, você é grande. Sou nada. Ele é tão grande que eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. E tem mais o que foi: importa que ele cresça e que eu diminua. João, se tu não é o Cristo, se tu não é o Messias, quem é você? Eu só sou a voz. Aleluia. Quem se acha que é alguma coisa, sai fora. Você só é a voz. Não, eu vou repetir. Quem está se achando alguma coisa, desce do pedestal, porque nós só somos a voz. A voz. A voz. Então essa graça, ela é eterna. Vamos descobrir de onde vem a eternidade da graça, para a gente encerrar. Verso 8, vamos ler todo o 8, o 9 e o 10. Porque pela graça sois salvos, vírgula, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aqui, ó, não vem das obras, que é para ninguém se gloriar. Aqui já arrebentou com a meritocracia. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, tá bom? Porque somos feitura sua, criados em Cristo, preposição, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Onde está então a eternidade da graça? É só você ler. Aqui nesse versículo tem um cordeiro que foi morto. A base da eternidade da graça é o sacrifício do cordeiro. Por quê, pastor? É que aqui não tem tela, mas abra sua Bíblia no capítulo 5 do Apocalipse, uma mensagem que eu já preguei aqui no ano passado. Capítulo 5 do Apocalipse, eu vou mostrar para vocês a eternidade da graça. A Bíblia Sagrada, ela é linda. Capítulo 5, eu vou ler, vocês acompanhem. Versículo de número 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Verso 3. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores.
Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Verso 6 é a coisa mais linda. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos. O que estava lá? Repita, por favor. Aí continua. Como havendo sido morto, mas ele está vivo. Eu não posso entrevistar o apóstolo João, porque não dá para falar com morto. Mas pela Bíblia eu posso fazer pergunta no texto. João, o que você está vendo? Um trono. João, o que você está vendo? Alguém assentado no trono. E mais o quê? Ele tem na mão um livro. Como é que está esse livro? Está selado. Com 7 selos, escrito por dentro e por fora. Mais o quê? Eu ouvi um anjo bradando dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E daí? Daí eu olhei e não tinha ninguém no céu, na terra nem debaixo da terra. Digno de abrir o livro, nem de ler, nem olhar para ele. O que você fez? Eu comecei a chorar. Chorar. Mas de repente, quando eu estava chorando, um ancião disse para mim: não chore. Por quê? Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aí João disse: então eu vi. Ele não tinha visto, vai ver agora. O que você está vendo? Eu vejo um trono. E mais o quê? Eu vejo anciãos. E mais o quê? Eu vejo 4 animais. E mais o quê? Eu vejo eu não sei que visão é essa, que não dá para conseguir entender. Eu vejo no meio do trono, no meio dos animais, no meio dos anciãos, um cordeiro. Aleluia! Aleluia! Mas é interessante esse cordeiro, pregador, porque é como ele havendo sido morto. João, não me confunde que eu estou pregando. O cordeiro está vivo ou está morto? Está vivo. Mas é como havendo sido morto. Explica para mim que o negócio complicou. Está vivo ou está morto? Não, ele está vivo. Mas dá para ver que ele morreu. Ué, como é que alguém sabe que um cordeiro que está vivo um dia morreu? Ué, não tem como saber, ué. Como é que sabe? É só ler a Bíblia. Na lição do Velho Testamento, quando ia se oferecer um cordeiro em holocausto, não podia matá-lo sufocado, não podia matá-lo enforcado, não podia envenená-lo. Para oferecer o cordeiro em sacrifício, tinha que degolar. Lembra quando Abraão levantou o cutelo para degolar? Porque tinha que derramar sangue. Porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então tinha que degolar. Aí eu pergunto: João, esse cordeiro está vivo ou está morto? Está vivo, pregador. Só que dá para ver que o dia ele morreu. Como você sabe? É que tem uma marca. Aleluia! Tem uma marca. É por isso que a Bíblia diz: o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. No capítulo 1, João ouviu uma voz que falava com ele, e ele virou para ver quem era. Quando ele olhou, viu aquele ser na frente dele. Os seus cabelos como a branca neve, seu vestido de cima até os pés, seus olhos 2 chamas de fogo, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, no seu peito um cinturão de ouro, os seus pés como latão reluzente, e na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então João diz: eu caí aos seus pés apavorado com medo, e ele me disse: não temas, sou eu. Sou eu. Quem? Sou eu, João. Eu quem? Olha para mim, sou eu. Eu quem? Eu que transformei água em vinho. Eu que multipliquei pães e peixes. Eu que dei vista a cego, fiz mudo falar, fiz surdo ouvir, paralítico andar, coxo soltar. Eu, João, que multipliquei pães e peixes, purifiquei leprosos. Eu que ressuscitei mortos. É que o Senhor está diferente. É que eu estive morto, mas agora eu estou vivo. Só quem pode adorar. Só quem pode adorar.
Só quem pode adorar. Só quem pode adorar. Só quem pode adorar. Adore a Ele, aplauda mais forte. E se você tem convicção, fica de pé aplaudindo, fique de pé adorando, fique de pé glorificando. Recebe nesta manhã a graça salvadora de Jesus.